Louvamos Allah Azza wa Jalla e que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah. E presto testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu profeta e mensageiro. Continuamos falando a respeito da morada derradeira, da vida derradeira. Depois que falamos nas semanas passadas a respeito dos sinais do fim dos tempos, dos pequenos e dos grandes, chegamos na semana passada ao ponto que na face da terra não existe mais nenhum crente, só existem os idólatras, os incrédulos. Dissemos na semana passada que no fim dos tempos um vento fresco atingirá todos os crentes e retirará a alma de todos eles. Inicia-se então o fim do mundo. E o fim do mundo só vai acontecer quando ninguém falar mais a palavra Allah na terra. Quando ninguém mais disser La ilaha illallah, como mencionamos na semana passada. Inicia-se então o suor ou o sopro na trombeta. São 3 sopros. O soar das trombetas. A trombeta é um instrumento. Não comparo ela com os instrumentos mundanos. É algo gigantesco. O dono da trombeta é o anjo Israfil. A ele foi dada a ordem para que soe a trombeta. O Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse na época dele, 1400 e tantos anos atrás: como posso estar feliz e sossegado, sabendo que o dono da trombeta já está com a trombeta na mão, aguardando a ordem para soprar. Disseram os sahaba, os companheiros do Rasul sallallahu alaihi wa sallam: e o que deveremos falar? E o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse: digam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah é suficiente e Ele é o melhor protetor. Essa palavra, nos momentos de dificuldades, no momento de tortura, diga sempre Hasbunallah wa ni'mal wakil. A tradução dela: Allah nos é suficiente e Ele é o melhor dos protetores. É uma frase que toda pessoa que dizer essa frase vai estar com tranquilidade e sossego e vai triunfar nessa vida e na outra, se ele realmente pegar os motivos que levam para a fé e para o que ele disse nessa frase. O primeiro sopro da trombeta, que se chama o sopro do terror, não usamos a palavra medo, porque na língua árabe o primeiro sopro ele se chama o sopro do faza, quer dizer, é um medo exagerado que chegamos então a concluir que é o sopro do terror. Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão Sagrado: e um dia se soprará a trombeta, se aterrorizarão, terror, todos que estiverem nos céus e quem estiver na terra, exceto aqueles que Allah quiser. E todos se apresentarão, chegarão perante Allah humildes. Então o primeiro sopro, o sopro que vai aterrorizar todas as pessoas, vai atingir a todas as pessoas vivas e mortas que estão no céu e criaturas que estão nos céus e na terra, menos aqueles que Allah assim quiser. Quem são eles? Os sábios disseram: são os profetas e mensageiros. Outros disseram: são aqueles que morreram no martírio, os mártires. Outros disseram: talvez sejam os moradores do paraíso que não vão se aterrorizar com esse primeiro sopro. Outros sábios disseram: bem provável que sejam os crentes. E o que fica claro para nós, que realmente todos esses profetas, mensageiros, mártires, moradores do paraíso e crentes de verdade não vão se aterrorizar com esse sopro, porque o crente na hora de morrer, ele recebe a visita dos anjos que tranquilizam ele, dizem para ele não sentir medo nem tristeza. Na hora da morte ele recebe essa visita. Na hora de ser colocado na sepultura, ele recebe essa visita dos anjos, não sinta medo nem tristeza. Na hora da ressurreição e da apresentação perante Allah, ele também recebe essa visita. Portanto, o sopro do terror, inshallah, não é sentido pelos crentes.
Depois de um tempo, e só Allah sabe quanto tempo, veio o segundo sopro. Dissemos que é um instrumento, a trombeta gigantesca, na mão de um anjo gigantesco, aguardando o sopro, como foi narrado pelo Rasul sallallahu alaihi wasallam. O segundo sopro é o sopro da morte. E o versículo do Alcorão que diz: e soprará a trombeta, e certamente, não tenha dúvida, a palavra é de Allah, e certamente a trombeta soará. Então quem estiver nos céus e quem estiver na terra cairá morto, fulminado. Todos vão morrer, exceto aqueles que Allah quiser. Então existe exceção. As exceções na criação, ou nas criaturas que não vão morrer, são os anjos. Arcanjo Gabriel, Micael, Israfil e o anjo da morte. 4 anjos não morrerão com esse sopro da trombeta. A ordem de Allah Azza wa Jalla, então. Morreram todas as criaturas, todos os humanos, todos os mensageiros e profetas, e tudo que existe no céu e na terra, menos os 4 anjos. A ordem de Allah para que o anjo Gabriel morra, em seguida para que o anjo Micael, aquele que é responsável pelo sustento, também morra, em seguida que o anjo Israfil, responsável pela trombeta, também morra, e depois o anjo responsável pela morte também morra. E não permanece no universo inteiro, na extensão do universo, a não ser Allah Azza wa Jal. E é citado no Alcorão Sagrado que nesse momento um chamado de Allah não é escutado por ninguém, porque na realidade não existe mais ninguém. O chamado é, Allah diz: e a quem pertence o poder hoje? E ninguém responde. Todos os poderosos que se achavam poderosos, os ricos e os pobres, os altos, os baixos, os reis, os monarcas, os governantes e governadores, não existe mais ninguém para responder. A quem pertence o poder hoje? Pertence a Allah Azza wa Jal. A resposta é de Allah Azza wa Jal. Nesse sopro da morte, o universo, a organização desse universo em todo, ela se modifica. O mundo se modifica, os céus se modificam, o universo inteiro entra em colapso, como narrado no Alcorão Sagrado. Allah Azza wa Jal que diz: quando o sol for enrolado, você imagina que o sol desaparecendo, quando o sol for enrolado, desaparecer, quando as estrelas trombarem, perceba e vai imaginando isso acontecendo. O sol desapareceu, as estrelas trombarem, as montanhas se moverem, os camelos, que eram muitos, os camelos fêmeas, prenhas, que os árabes gostavam muito, quando ninguém se importava com essas camelas mais. É como se hoje, como ninguém mais se importasse com a riqueza inteira, quando chegar esse dia, quando todas as feras forem reunidas, quando todos os mares forem abrasados, pegarem fogo, então o céu sumiu, as estrelas trombaram, as feras se reuniram, os mares pegaram fogo, e as almas foram integradas, cada alma com a alma que combina com ela. Aquele que andou junto, o bom merece o bem, o mal merece o mal, e assim por diante. E quando o céu for esfolado no outro versículo, quer dizer, acontecimentos narrados no Alcorão do que vai acontecer depois do segundo sopro, que é o sopro da morte. No outro versículo, Allah Azza wa Jal diz: quando o céu se espedaçar e quando os astros se dispersarem, os astros, todos os astros, numa debandada só se dispersar, quando os mares forem abertos, todos os oceanos, no outro versículo, vão pegar fogo, e nesse versículo eles vão se unir, todos os mares vão fazer parte de um mar só, de um oceano só. E quando as sepulturas forem removidas, então iniciou todas as sepulturas, todo lugar onde tem gente enterrada, na terra, no mar, em qualquer lugar, todas as sepulturas forem revolvidas, reviradas. Num outro versículo, numa outra surata, quando o céu se fender, perceba que o céu vai fender, imagine o terror, e é por isso que é chamado o sopro
da morte fulminante. Todas as pessoas, não aguentando ver aquilo, vão morrer. Quando a terra for estendida, plana de uma vez só, todos esses acontecimentos vão acontecer quando o sistema do universo se modificar depois do segundo sopro. Terremoto da terra, um terremoto gigantesco. Nesse dia, o Alcorão Sagrado, pelo tamanho da tragédia, pelo tamanho da destruição, do terror, Allah Azza wa Jal diz: quando toda mãe desanimar com a filha que ela está amamentando ou com o filho que ela está amamentando. O que quer dizer isso? Quer dizer, você já imaginou uma mãe largar um filho que ela está amamentando, desanimar com ele, jogar ele fora? Jamais isso pode acontecer, com sã consciência. Mas nesse dia vai acontecer, porque o terror é gigantesco. E você virá, ou verá, as pessoas como se estivessem embriagadas. Mas elas não estão embriagadas, mas o castigo de Allah é severo. As pessoas se acostumaram, ou mal acostumaram, a ouvir trombetas nos estádios de futebol, nas festas, nos aniversários, em lugares chiques, exércitos com trombetas na mão, saudando pessoas, e se esquecem. Na realidade, nós devemos lembrar da gigantesca trombeta que vai aterrorizar, o sopro dela vai aterrorizar e depois vai matar. Depois disso inicia-se então o terceiro sopro da trombeta, que é o sopro da ressurreição e da apresentação. Allah Azza wa Jal ordena, o anjo Israfil ressuscita e faz o último suor da trombeta. Esse suor da trombeta, o sopro na trombeta, é o último. Entre ele e o anterior existem 40. Perguntaram para o Sahaba que falou desses 40. São 40 dias? Ele disse: não perguntei. São 40 meses? Ele disse: não perguntei. São 40 anos? Também não perguntei. Então são 40 alguma coisa entre um sopro da morte e o sopro da ressurreição. O sopro da ressurreição e da apresentação. Allah Azza wa Jal, depois de soar o Israfil, ordenar Israfil a soar a trombeta, manda chuva para a terra. Uma chuva bem parecida com as gotas seminais dos homens. Não é uma água normal. Atinge toda a terra e faz ressuscitar dela, depois dela atingir a terra, todas as pessoas. Os corpos se juntam, as almas voltam e as pessoas são ressuscitadas. O corpo humano, todo ele, depois de enterrado e passado muitos anos, ele se decompõe. Como disse o Rasul sallallahu alaihi wasallam, menos um pedaço de osso pequeno no final da espinha humana. Ele não se decompõe de forma alguma. Ele permanece, ele é atingido por essa chuva que parece, ou provavelmente é, gotas, como se fossem gotas seminais, e desse osso e a mistura dessa água é juntado novamente às pessoas. E esse pedaço de osso pequeno, que dissemos que existe no corpo humano e não é destruído em hipótese alguma, contém todas as características da pessoa. Todas as pessoas então são ressuscitadas. De que forma? Despidos, nus, descalços e sem circuncisão. Aisha, esposa do Rasul sallallahu alaihi wasallam, disse: mas os homens e as mulheres despidos, sem roupa. O mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse para ela: ó Aisha, a ocasião é muito maior do que isso, o tormento é muito maior do que isso. Nenhum homem vai olhar para uma mulher e nenhuma mulher vai olhar para o homem, porque vão estar num estado de tormento muito grande. Isso vai ser, ou essas coisas de olhar um para o outro não vai ter importância nenhuma. Alertar para que o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: toda pessoa vai ressuscitar da forma que morreu. Então algumas pessoas, no momento de ressuscitar, vão estar falando labbaik Allahumma labbaik. É porque eles estavam com ihram, eles estavam numa umra ou no hajj.
ressuscitam da forma que morreram. Algumas pessoas vão ressuscitar com sangue derramando deles. O sangue é sangue, mas o cheiro de perfume são os mártires. Algumas pessoas vão ressuscitar carregando utensílios e fardos nas costas, roubaram na vida mundana, ressuscitaram dessa forma na vida derradeira para que todas as pessoas comprovem o ladrão. Aquele que morrer bebendo, ressuscita bêbado e bebendo. Aquele que morrer cometendo adultério, ressuscita como adúltero. Aquele que morrer fazendo algo de bom, vai ressuscitar fazendo um bem. Cada um tem que atentar para o estado dele todo dia, toda hora, e saber que da forma que ele vai morrer, da forma espiritual e da forma física, a forma espiritual também, morreu crente, ressuscita crente, morreu duvidando, ressuscita duvidando, e cada um fique atento para a forma que ele trabalha, para o que ele faz, o seu dia a dia, as suas horas, os seus minutos, porque a morte pode te atingir de uma hora para outra, e você vai ser ressuscitado exatamente da forma que você morreu. Depois dessa ressurreição, vem as luzes das pessoas. Dissemos que o sistema se desintegrou, não existe mais a luz natural, a luz do sol, nem a luz das estrelas, nem da lua, nem dos astros, e nem a luz artificial. Dissemos que o sol se foi, que os astros se arrebentaram, e como vamos enxergar? Cada um vai ter a sua luz de acordo com o que fez aqui. Cada um vai carregar a sua própria luz daqui. Você é um corpo cheio de energia, você carrega a sua luz para a sua vida derradeira de acordo com o que você fez nessa vida mundana. Foi transmitido para nós que algumas pessoas vão ter uma iluminação, uma luz do tamanho de montanhas, mas a luz é própria dele, não atinge o vizinho. Mesmo que a minha luz ou a sua luz for do tamanho de uma montanha, ela é só sua, outros não vão poder ver com ela. Só você vai ter uma visão plena e vai ser útil só para você. Outros vão ter a luz do tamanho de uma tamareira, ou do tamanho de um homem em pé, ou do tamanho de um dedo. E outros não vão ter luz nenhuma, vão estar nas trevas, desde o momento que morreram até a ressurreição, nas trevas e na escuridão. Esses são os hipócritas, aqueles que duvidaram, aqueles que não fizeram por onde levar a luz deles junto com eles, como Allah Azza wa Jal diz no Alcorão Sagrado, o dia que você verá os crentes, diante deles existindo a luz, e ao seu redor existindo a luz, sendo dado a eles a boa notícia, que vocês estarão no paraíso. Toda pessoa que é crente, quando ressuscitar, vai ter uma luz plena, e vai chegar alguém até ele e dar a notícia para ele que ele vai estar no paraíso, e você verá os hipócritas e as hipócritas dizendo: nos aguardem para que possamos nos utilizar da vossa luz, porque o crente vai estar com a luz, e o hipócrita vai estar sem luz. Vai dizer para ele, porque vai reconhecer ele: nós fomos amigos na vida mundana, me aguarde para que eu possa olhar pela sua luz. E vai ser dito para ele pelo crente: volte para trás e receba novamente a sua luz, e ele não vai conseguir voltar. Porque duvidaram, não fizeram por onde, não adoraram Allah, desacreditaram, não vão ter luz nenhuma no dia do juízo final. E se alguém perguntar a qualquer muçulmano, qual que é o comprovante que nós vamos ser ressuscitados? É algo difícil de entender, é algo difícil de imaginar. Então nós vamos dar alguns comprovantes que nós vimos todo dia as coisas ressuscitarem, mas acostumamos com elas para que, até o ponto que elas ficaram algo normal e natural. Mas existe uma ressurreição diária todos os dias. Primeiro comprovante da ressurreição: o homem foi até o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, um comprovante do Alcorão. Foi até o Rasul sallallahu alaihi wa sallam com o osso e disse para ele: você está dizendo que o seu Deus vai ressuscitar esse osso aqui que já se deformou? O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam disse: sim, com certeza vai ressuscitar esse osso, da mesma forma que vai te matar, vai te ressuscitar e vai te jogar no inferno. Allah Azza wa Jal revelou no Alcorão Sagrado dessa pessoa que esqueceu que ele mesmo nasceu do nada e duvidou que vai ser ressuscitado. Mas se nós duvidamos da ressurreição,
Nós existimos, não devemos duvidar que nós existimos. Então nós fomos criados de algo inimaginável, algo fútil, uma gota seminal. Qual é a dificuldade do Criador nos ressuscitar novamente? E disse Allah Azza wa Jal, esquecendo a sua criação, a própria criação humana, uma pessoa nos propõe um exemplo, foi até o mensageiro e pediu um exemplo. Allah vai ressuscitar esses ossos depois de eles se tornarem fragmentos pequenos. Diga a ele, Muhammad, que quem os fez da primeira vez, quem criou esses ossos da primeira vez, vai fazer eles ressuscitar e vai dar a vida para eles novamente. Esse é um primeiro comprovante. Olhe para a terra seca e olhe para a água, e a água se mistura na terra, e um grão, uma semente de alguma coisa, quando recebe a água, ela nasce e brota. Isso é uma ressurreição diária, isso é uma apresentação diária, algo que seria inimaginável se nós não estivéssemos acostumados com ele. Água se misturar com a terra e nasce algo da terra. A ressurreição é um exemplo disso também, ou bem próximo disso. Na Surat Al-Baqarah, quando um sobrinho matou seu próprio tio, e ficaram sem saber quem que era o assassino, e a Surat Al-Baqarah conversa muito sobre esse assunto, até que Allah ordenou que matassem uma vaca, e com um pedaço da sua carne bateram no indivíduo, e ele ressuscitou depois de morto, e disse quem havia lhe matado. No Alcorão Sagrado também, quando uma pessoa passou por uma cidade e disse, essa cidade destruída, jamais alguém pode ressuscitá-la. Allah matou ele 100 anos e depois ressuscitou ele. Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, quando disse para Allah Azza wa Jal, me mostre como é a fórmula de ressurreição das pessoas. Allah Azza wa Jal, então, para tranquilizar o coração de Ibrahim, alayhi salam, que já era tranquilo, mas só para aumentar ainda mais a tranquilidade dele, disse, pegue 4 aves, corte elas em pedaços, misture os pedaços, coloque um monte, depois de misturar os pedaços das aves, coloque um monte em cada montanha e fique com um pedaço e chame elas até você. Sayyidina Ibrahim fez isso, matou as aves, cortou em pedaços, misturou os pedaços, colocou um monte em cada montanha e ficou com a cabeça das aves e chamou as aves com a anuência de Allah. Cada uma se formou de acordo com o corpo que ela tinha e veio até ele. Isso é narrado no Alcorão Sagrado. Para Allah nada é difícil, a ressurreição para ele é super fácil, como foi narrado na Surat Al-Caverna. Os jovens que estavam na caverna morreram 390 anos e depois foram ressuscitados por Allah Azza wa Jal. Os comprovantes são muitos. Comprovantes do Alcorão, comprovantes da Sunna do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, e comprovantes mentais. É só você pensar no universo, na organização dele, no surgimento de novas plantas, de novas frutas, de novas árvores, e como isso ressurge a cada dia. E qual a matéria que fez isso ressurgir, você vai chegar ao ponto que é sim, é fato, e fique mais tranquilo ainda depois de você ter esses comprovantes todos. Pedimos que Allah Azza wa Jal nos prepare para o dia da ressurreição e tenha misericórdia de nós e de todos os muçulmanos.